Olá, pessoal, tudo bem? Fantástica aqui a nossa prosa com o Betaglia. E nós vamos coletar informações e trilhar por um caminho hoje um pouquinho diferente do convencional. Nós vamos falar sobre o respeito e o valor do trabalho criativo. Aliás, falar do convencional, não muito, porque nós conversamos aqui sobre criatividade. Só que esse tem um viés um pouco distinto daquilo que nós conversamos, porque nós vivemos em uma sociedade extremamente digital, onde nós produzimos e criamos ideias. E, ao mesmo tempo, logicamente, nós consumimos ideias que outras pessoas eventualmente criaram. Se escrevemos um livro, compomos uma música, fazemos um quadro, pintamos alguma coisa, montamos um artigo, tiramos uma fotografia diferenciada com uma qualidade fantástica, ou elaboramos um vídeo, como aqui na Prosa com o Bertaglia, ou até um podcast. Ou seja, qualquer produto ou serviço que a gente gera, seguramente ele tem um momento, tem aquela criação, tem aquele minuto de criatividade que nós desabrochamos para concluir aquele trabalho. Esse duplo papel de produtor e, ao mesmo tempo, de consumidor é meio que emblemático atualmente, muito em função das redes sociais. É um fenômeno relativamente recente, onde pessoas comuns, e por isso a gente fala que a internet democratizou o conhecimento e o acesso, então as pessoas publicam a sua própria escrita, os seus artigos, por exemplo, a sua música, o seu vídeo, as suas obras, e tal fenômeno ele merece uma reflexão extremamente importante. E para isso, então, eu vou refletir com uma amiga que está comigo há mais de 20 anos e foi baseada em criatividade, porque ela participou lá no início do lançamento e da publicação do meu livro, aliás, faz mais de 20 anos, é a Flávia Bravin. Oi, Flávia, que legal, fantástico, muito bacana ter aqui a pessoa que me ajudou, inclusive, a lançar o livro lá pela editora Saraiva. Flávia, seja bem-vinda ao Prosa com Bertaglia. O prazer e orgulho é meu duplamente, né, de estar aqui falando com você desse tema tão gostoso e de ter sido editora, né, do seu primeiro livro, que hoje é referência, né, então acho que esse trabalho de colocar no mundo, né, o livro que é Trabalho de uma Vida, é muito especial para quem trabalha com conteúdo. Bacana, Flávia, muito grato realmente por você estar aqui, aceitar o convite para participar da prosa. Essa aqui é a semana, né? Aliás, hoje é o Dia das Mulheres, a Semana da Mulher que vem por aí. Nós estamos colocando uma série de mulheres. Parabéns, parabéns para vocês que fazem a diferença nesse nosso mundo. Para todos nós, né? Assim, acho que o equilíbrio, né? O masculino e feminino juntos são sempre mais fortes do que cada um separado. Mas vamos lá, Flávia, o pessoal está esperando você falar aí, abordar esse assunto do trabalho criativo, que é o tema que nós pensamos aí, matutamos um pouquinho para botar na pauta. A palavra é sua, Flávia. Então, vamos falar sobre trabalho criativo, né? E não deveria existir trabalho nem vida sem criatividade, né, Paulo? Imagina uma vida que você não se expressa, né? Não coloca para fora o seu jeito de ver o mundo, é uma vida repetitiva, né? É uma vida sem sentido. Mesma coisa o trabalho ou qualquer texto, né? E eu acho que a criatividade é o jeito que você vê o mundo, né? O jeito que você coloca para fora, deixa um legado, né, e tenta conectar pontos e fazer a diferença, né, ou colocar algo diferente ali do que você vê. Então, é quase como não existe, né, trabalho, não existe texto e não existe vida se não tiver a criatividade, né, se não tiver o seu jeito de ver o mundo, o seu jeito de fazer conexões, né, de juntar toda uma história de vida e colocar aquilo ali à sua maneira, autêntico, né, com a sua digital ali naquele texto, naquela foto, naquele vídeo. Olha que bacana. Flávia, eu falei ali no comecinho, né, na abertura, sobre ideias, sobre
o mundo digital, né? Hoje ficou muito mais fácil a gente fazer cut and paste e dizer que o produto é nosso, né? Ou seja, é um copia e cola, né? Como é que você enxerga, Flávia, esse respeito, né, à criatividade, às ideias das pessoas, né? Muitas vezes a gente tá muito mais orientado às invenções, né? Mas no caso aqui, o mundo digital também propicia nós copiarmos coisas de outras pessoas e nem sequer mencionar o nome dessas pessoas, né, Flávia? Pode olhar de dois ângulos, né, Paulo? Acho que de quem cria, né? O prazer de você ter aquele momento eureka, né? De você juntar tudo que você estudou, que você tem de ideias, é muito bom. E quando você copia algo, você é um impostor, né? Você é um criminoso, né? Você sabe, né, que aquilo não é uma postura correta. Então, aqui acho que o lado de quem faz, né? Um lado, acho que de consciência, né? De saber que primeiro, aquela postura é uma postura equivocada, e segundo, ele não está aprendendo, né? Ele não está dando vazão para ele fazer algo melhor, para ele fazer algo que tem ali os valores dele embutidos, né? E a hora que a gente vai para o outro lado, né, o lado de quem tem o seu trabalho copiado, né, seja que plagiado, qualquer tipo de pirataria, né, por inteiro, quando você pega um livro e usa uma versão pirata, ou quando você pega um trecho de um livro e fala que é seu, né? Para mim, tudo isso é crime, né? E tudo isso, ele tem vários elementos muito nocivos para a nossa sociedade. O primeiro é que você desvaloriza quem cria conteúdo, né? Você, Paulo, é um autor, né? E sabe o quanto que é difícil a vida de um autor, né? O quanto que você teve que estudar, o quanto de tempo da sua vida. E aí você pega um trabalho criativo, né? A gente está na sociedade do conhecimento, a gente sabe quão importante é. E você, na hora de remunerar quem dedicou uma vida para aquilo, né? Não só o autor, mas o editor, o produtor, quem revisou, quem pensou no design, e fala, olha, eu não vou te recompensar, né? Você não vai ser retribuído por toda uma vida ligada a conteúdo, todo esse tempo que você se dedicou, porque alguém simplesmente copiou e não teve pagamento de direitos autorais, alguém simplesmente copiou e falou que era daquela pessoa. Então, acho que o grande problema, né, entre tantos outros, de você não reconhecer o trabalho criativo, é que você desestimula toda uma cadeia, né? E aí, com isso, cada vez mais você cria desincentivos para as empresas e para as pessoas físicas investirem numa vida de conteúdo. Então, no futuro, a gente deve ter menos conteúdos menos trabalhados, porque economicamente você vai tirando esse elemento da produção do conteúdo. É muito interessante isso que você falou, Flávia, até porque eu sou uma pessoa, eu crio muito conteúdo, né? Eu escrevo muitos artigos, quando eu faço, aliás, os livros, né? E principalmente esse livro que publicado pela Saraiva, que nasceu da minha experiência de vida e de muitos contatos que eu tive, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, uma chance enorme que eu tive pela Unilever e depois também pela HP, né? Mas a gente nós conversamos num determinado período, onde o livro, num determinado ponto, ele estava inteirinho num site de uma grande instituição, né, para download dos alunos, né? E hoje nós sabemos, por exemplo, que tem muita na internet, né, nas redes sociais, muitos professores e estudantes que pedem, inclusive, vocês por acaso têm algum livro que foi escaneado, que vocês possam compartilhar? E aí você vê, eu acompanho a internet e acabo vendo pessoas respondendo, olha, eu escaneei um livro inteirinho, você me passe seu e-mail que eu mando para você, né, porque não posso publicá-lo aqui. Então, é um pouco, né, eu não sei se ele cobra para fazer isso, mas é o que você está falando, ou seja, é um ato que é desabonado, né, é criminoso, né, vamos dizer assim, você está dentro de uma associação de proteção aí aos direitos do autor, né, você é presidente disso, né, Flávia? Você pode, inclusive, falar um pouquinho sobre isso. E é doloroso porque as pessoas que criam, né, que têm a criatividade, que geram conteúdo, realmente elas não ficam propensas a fazer isso a partir do momento que ela percebe que aquela criação dela
está navegando por aí. E cá entre nós, muitas vezes eu encontro criações minhas que estão aí vagando, né, vamos dizer assim, como se fosse um fantasma, né, vagando pela internet, mas sem menção nenhuma à minha criação, né? Isso é doloroso a gente enxergar, né? Mas fala um pouquinho sobre essa associação ou tocar no assunto aí, o Flávia. Vamos lá. Eu sou presidente da ABDR, né, que é a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, e qual que é a grande função da ABDR? É justamente proteger o direito do autor, proteger o copyright, né, o valor do conteúdo, para que ele continue sempre gerando novos conteúdos. Qual que é o problema de, vamos supor, a gente tem um livro de direito, o autor ficou 10 anos e escreveu. No ano que vem, ele precisa parar e atualizar, e trazer novas leis. Se esse conteúdo ele não vai gerando valor, né, vai tendo essa cópia indiscriminada, o aluno vai estudar por um conteúdo desatualizado, né? Ele vai recebendo o conteúdo pirata e criminoso, e ele nem sabe se aquele conteúdo é verdadeiro ou não, né? Então, se outras pessoas vão colocando os seus nomes, imagina ele se preparar para uma prova e descobrir que a lei que estava lá não existe mais, que ela mudou. Então, a pirataria também, ela tira a curadoria e a confiança. E é falar assim, você usaria um remédio pirata para um filho seu? Né? Então, por que você tem o remédio original? Porque você sabe que ele tem confiança, ele tem curadoria. Então, você também vai levar a sua formação, a formação de um filho para um conteúdo que você não sabe a fonte, né? Que não está assinado, que alguém foi lá e juntou um monte de coisa que tem na internet. E para quem é técnico, sabe que quanta coisa de autoria equivocada ou de informação que não é verdadeira que a gente acha hoje. Tá? Então, acho que aqui tem uma importância, né, da BDR de proteger esse conteúdo e conscientizar a população, tá, Paulo? Porque tem muita gente que acha que não é crime, que não tem nada demais, né? Mas você está, sim, ofendendo várias pessoas que se dedicaram para aquilo, né? Que colocaram o tempo dela para que aquele conteúdo fosse curado, fosse cuidado, fosse revisado e chegasse. Então, o grande papel da BDR, primeiro, ajudar na importância de quem vive de conteúdo, quem vive para conteúdo, né? Que esse ecossistema continue rico, continue gerando frutos, e também entrar na parte das ações práticas, né? Então, tirar sites do ar, abrir processos, entrar com notificações, porque a gente vai pelo amor e pela dor, né? A gente vai pela educação e também vai pela punição para conscientizar, né, todos os problemas que vêm aqui de pirataria, né? E a pirataria não é só de livro, né? Estou vendo seus óculos, tem pirataria de óculos, né? Então, lente errada, de qualidade, né? Você pode ficar cego. Então, tem vários tipos de pirataria no Brasil, e a gente tem essa consciência, né, de respeitar o criador, de respeitar todo mundo ali que fez para aquilo ter um dado padrão de qualidade, né? Você é um autor e você sabe quanto tempo, quantas fases, quanto dinheiro e quanta expertise que a gente tem de quando o livro entrou, né, de quando você mandou o seu primeiro original, até ele sair, né, para pensar em todos os stakeholders, né, todo mundo que vai utilizar aquele conteúdo e favorecer tanto a aprendizagem quanto o ensino com aquele material. Aqui, inclusive, você está né, me fazendo recordar um pouco. Foram 4 anos, Flávia, desde a concepção até a primeira publicação. Foram 4 anos, né, todo o desenho da ideia, escrever o livro, né, e até o lançamento dele. Só de vocês olharem se havia espelhamento ou cópia de algum, porque hoje em dia tem software que você, né, quando você escreve um livro, vocês têm aí um software, um aplicativo que mapeia o livro para ver se eu estou copiando de alguém, né? O que eu acho extremamente interessante, ou seja, eu não posso usar a ideia de outros, né? Não tem como, até porque isso pode ser bloqueado. E aí, Flávia, derivando um pouco para o mundo digital, né? A tecnologia, de alguma maneira, ela facilita muito essa atividade
pirata, vamos dizer assim, né, Flávia? Dos dois lados, né? Então, acho que do lado... quando eu era estudante, né, a pirataria ela vinha muito da pasta do professor, né, de tirar cópia reprográfica e usar o papel, e agora ela foi para o digital. Mas também a gente consegue usar a inteligência artificial, a tecnologia, para também combater os vários tipos de pirataria, né? Quando você sobe um arquivo ou quando você faz como sendo seu o conteúdo que é de outra pessoa. Tá? Então, desde de softwares até robôs que a gente usa para isso, né? Mas acho que, de novo, Paulo, o mais importante do que usar a tecnologia, ninguém gosta, né, de processar alguém, né, Uhum. que as pessoas falam, não, eu não vou usar este conteúdo pirata porque eu sei da importância de fazer conteúdo, né? Eu gostaria que a decisão fosse uma decisão consciente, né? Eu quero um país melhor, né? Eu quero um país que a gente não faz corrupção nos pequenos atos, né? Então eu condeno, né, alguém publicamente porque ele plagiou a tese, porque ele colocou no currículo, quando ele teve um cargo público, um título que ele não tinha. Mas será que eu, quando eu vou escrever o meu texto, ou quando eu vou consultar um conteúdo para uso próprio, eu estou sendo correto também, né? Eu estou comprando em vez de piratear, eu estou citando a fonte em vez de colocar aquilo como meu, né? Então, aqui, a minha resposta é: a tecnologia evoluiu demais, né? Mas o mais importante sempre, né? Quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de conteúdo, é o indivíduo, né? O indivíduo saber da importância do conteúdo original, né? De que, e ele sabe, porque sempre vem desculpa, né, Paulo? Você que é professor e tudo, eu esqueci de citar, né? Eu colei, e a gente sabe que o quanto que isso foi um esquecimento, né? E quanto aquilo foi intencional, e na hora que você é descoberto, você saca ali da manga uma desculpa, né? Não, e até os slides, né, que como professor você usa, ou seja, eu, por exemplo, eu gosto muito de usar alguns slides de grandes empresas de consultoria, como a Accenture, a Deloitte, a Ernst Young, né, obrigatoriamente eu coloco ali embaixo, né, da qual foi a fonte, de onde eu tirei, mesmo o Flávia, que tenha algumas ideias que eu incorpore, né, não vou escrever mais como fonte, como original, mas vou colocar adaptado, até porque eu transformei aquilo, mas não porque eu, né, quero dar crédito a mim pelo fato de ter adaptado, mas porque já não é mais Para ser original. justo, Então, né? se ele questionar, né, poxa, mas espera aí, isso daí não fui eu que criei. Eu falo, tá bom, eu adaptei, eu coloquei coisas minhas. Outro dia, eu criei um documento, principalmente nesse mundo digital, funções diferentes que estão acontecendo, onde entra automação, onde não entra automação, onde há sobrevivências de funções, principalmente no uso da inteligência. Eu criei um slide baseado num autor, né? Logicamente, ele colocou 10% ali e eu coloquei os outros 90%. Mas mesmo assim, obrigatoriamente, eu me coloco como responsável por escrever, adaptado mesmo que seja uma pequena parcela, porque a ideia central veio dele, né? Ele que pensou, tá bom, tudo que o robô estiver dominando está numa parte do desenho, o resto, né, está lá na montanha, mais difícil de alcançar, ou coisa desse tipo. Então, o núcleo, né, veio dele. Então, Não te fez eu tenho menor que... isso, certo, Paulo? Você citou, né? Você não é um professor menor porque você reconheceu a fonte que você usou para aquilo, né? Até o contrário. É. Você cita, né? Mas mostra que você pesquisou, que você juntou, porque Isso. imagina assim, eu sou uma professora de logística, eu sei tudo, eu não consulto ninguém, as minhas fontes sou só eu mesma. Difícil de acreditar, né? Que você não vai beber, né, de ninguém que naquele ponto fez uma pesquisa, naquele ponto tem um exemplo, né? Então é super essa visão diversa e múltipla para construir um conteúdo, e coloca ali nota de rodapé, né? Ó, usei 3 livros e esse conceito eu peguei um pouquinho de cada um e coloquei aqui o meu tom, mas você não criou do zero, né? Você bebeu de alguma fonte. Exato. E tem alguns exemplos, assim, são vários, né, que tem saído na mídia, de, por exemplo, uma menina que ganhou um concurso de fotografia, uma outra que ganhou um concurso de música.
e pegaram fotos que estavam na internet ou música que já existia. Então, mas que assim, no primeiro momento, elas têm assim, estão no auge, né? Primeiro lugar, e aí aparece, mostra para a família, né? Sai matéria sobre que linda, né? E que original, e que perfeição da música ou da foto que elas fizeram. Só que hoje, como você disse, né, na sua aula ou nesses concursos, a tecnologia é muito fácil checar, né? E a hora que isso alguém vai falar, nossa, isso daqui foi eu que fiz, né? Nossa, isso daqui foi eu vi o meu primo me mostrando, estava lá o dia que ele criou. Então, da mesma forma que é muito fácil achar um conteúdo e se fazer de seu, é muito fácil descobrir quando aquilo não é seu. E aí você entra no segundo momento, que é uma vergonha pública, né? Imagina a vergonha de alguém provar que aquilo ali você disfarçou algo que não era seu, né? É seu nome na lata do lixo, né? Reputação destruída. Aliás, você tocou na palavrinha mágica aí, reputação, respeito. Flávia, vamos fazer o seguinte, está terminando aqui o primeiro bloco do nosso bate-papo. A prosa passou rapidinha, a prosa está muito gostosa. Vamos para o segundo tempo, Flávia, você toma uma água aí, vamos lá? Combinado. Oi, Flávia, que fantástica, que bacana que está essa nossa prosa aqui. Flávia, aquilo que nós falamos no finalzinho do primeiro tempo aí, eu gostaria de resgatar, ou seja, nós falarmos um pouco sobre o respeito, a busca do respeito. Você falou de reputação, né? Ou seja, não adianta mentir. Mentira, como dizia a minha avó, né? Mentira tem perna curta, né? Vamos desbravar um pouco esse lado aí, o Flávia, falando de cuidar de quem cria, né? De quem copia. Né? Como é que é essa história? Vamos evoluir nisso? Com todo prazer. Então, vamos lá, Flávia. Acho que o cuidar de quem cria, né? Minha carreira foi sempre como editor, né? E o editor, ele cuida demais de quem cria. Tem outras carreiras que também fazem isso. E eu acho que o cuidar de quem cria, né, Paula, é você valorizar o conteúdo, né, valorizar quem cria o conteúdo. Então, como eu disse ali na primeira parte, a gente, cuidando de quem cria, a gente cuida do ecossistema inteiro da criação. Né? Então, aqui acho que é uma visão não da árvore, mas da floresta. Né? Então, aqui o nosso papel, né, de quem tem um filho, né, porque é quase assim, hoje eu não me importo, vou usar pirata. Mas o dia que meu filho for estudar, ele vai estudar com conteúdo, né? E o dia que eu for fazer uma pós-graduação, e o dia que eu quiser escrever um livro, aí eu vou ser contra, né? Aí eu passo a cuidar. Então, acho que aqui é uma coerência de entender que numa sociedade que a gente nunca pode parar de aprender, né? A gente nunca quer parar de aprender, a gente nunca consegue parar de consumir conteúdo, a gente tem aqui uma visão do quanto é papel de cada um, né, contribuir, né, seja para a notícia, seja para o livro, seja para o filme, né, tudo aqui a gente está falando de criatividade, está falando de direito autoral, de direito de criação, né, de copyright, da gente dar o crédito correto, né, para todas essas pessoas, toda essa indústria, né, que vive de trazer o conhecimento, né? Conhecimento para estudar, para nos divertir, para a carreira. Então, é esse tipo de cuidado que eu falo, viu, Paulo? E é muito bacana isso que você está falando, desse cuidado, porque nós percebemos claramente, Flávia, na internet, por exemplo, tem o LinkedIn. É uma ferramenta extraordinária, é um aplicativo extraordinário, nos coloca em contato com uma série de pessoas. E há um incentivo muito grande para as pessoas no sentido de que você precisa estar presente nas redes, ou seja, você precisa ser visto. Então, você precisa escrever um artigo. Então, é muito comum as pessoas que nunca tiveram uma tendência à criação ou a gerar conteúdo, e isso é normal, né? Isso é normal. Cada um tem a sua característica e a perspectiva de criar as coisas. Então, muitas vezes as pessoas geram o conteúdo com base em outros conteúdos existentes. Então, você faz um resumo ou você coloca as suas palavras, mas utilizou a ideia de outra pessoa. É muito comum isso acontecer. Então, esse cuidado realmente a gente precisa ter. E eu vou além, viu, Flávia? E eu gosto muito de fazer isso. Eventualmente, eu leio um artigo de alguma outra pessoa, né, que tem uma ideia que coincide com a minha, né? Eu converso com a outra pessoa,
falo, olha, eu vou usar alguma coisa da sua, vou referenciar você, mas vou usar o que você escreveu, né? Está muito parecido com o que eu fiz, né? E aí, o que acontece? A gente acaba criando uma simbiose, uma conexão, convida aqui, vem aqui para o Prosa Cobertaglia para colocar as ideias, né? E as experiências. Então, esse cuidado que você mencionou, a gente precisa ter, até porque as ferramentas digitais e não digitais estão aí para a gente identificar quais são os plágios, né, Flávia? E aqui, Paulo, você falou o quê? De um conhecimento incremental, né? Você não falou que eu vou reinventar toda a área do conhecimento. Eu acho que quando a gente fala de conteúdo, de escrever para LinkedIn, de escrever para qualquer outro lugar, eu posso pegar um artigo, uma notícia, e eu vou colocar o meu ponto de vista, né? Então, para tudo que a gente tem de conhecimento, ninguém espera que alguém virá, né? Poucas pessoas podem fazer isso, de reescrever ou de reinventar a roda naquela área. Então, é muito mais honesto, né? Muito mais autêntico, né? Quando você vai lá e fala, olha, eu li isso, mas eu juntando com esse assunto, eu dou mais um passo, né? E ali, de passo em passo, o conhecimento, ele vai se alargando, mas uma proposta com uma proposta sustentável, né? Do que ali, que é o seu ponto forte, a sua zona de conforto, que você vai conseguir contribuir com aquele conteúdo. E é muito interessante o que você está falando, porque, na realidade, nós estamos expandindo a ideia, né? Expandindo o conhecimento. Hoje, por exemplo, se fala muito do conceito do mundo 4.0, né? Indústria 4.0, e isso vai se ampliando, porque lá na Alemanha surgiu o conceito da indústria 4.0 com base nos ciclos, né? Então, 1.0, 2.0, 3, 4, até chegar no conceito que nós temos hoje. Aí alguém fez plugou ali o RH 4.0, a logística 4.0, ou seja, pessoas 4.0, né? Tem muita coisa 4.0 aí que eu acabo chamando, eu até incrementei e botei como mundo 4.0, né? Mas são coisas incrementais, mas a raiz acaba sendo única. Eu vejo, por exemplo, existe uma empresa da qual eu admiro muito, vou até citar o nome aqui, que é a DHL. A DHL, ela criou um conceito que eles chamam de radar ou radar, né? E nesse radar, ele coloca quais são os elementos que vão acontecer no curto prazo e no longo prazo dentro de supply chain, da logística, né? Baseado nas condições em que a tecnologia pode propiciar, né? Então, eu gosto muito de usar, e toda vez que eu escrevo sobre algum tema relacionado a esse radar, eu acabo mencionando a DHL, né? Mesmo que pegue um pedacinho, né? Porque é uma criação, e não é porque é uma empresa grande, você pode imaginar, pô, mas a DHL tem milhares de funcionários, tem dinheiro para investir nisso aí, então eu vou pegar uma ideiazinha e vou escrever alguma coisa. Não, quem criou foi alguém lá dentro da DHL. Então, eu tenho que realmente reconhecer essa criatividade, é isso, né? E aqui, Paulo, você falou de 4.0, eu também queria trazer um pouquinho lá do 4.0 da indústria de conhecimento, né, do acesso a conteúdo. Então, hoje, assim, a gente evoluiu demais, né, tanto quanto você quer consumir, né, quando você quer ler, quando você quer estudar, quanto para você produzir, né? Então, vou dar alguns exemplos que eu gosto muito. Você tem uma infinidade de bibliotecas digitais, né, que você, por assinatura, tem acesso. Então, você vai lá e quer ler sobre logística. Então, você vai ter todos os lugares que tem aquele termo e aí, para a sua pesquisa, é muito rico. Você contrapõe versões, visões daquilo. E aí, você quer também estudar mais ou ler mais, né? Então, você baixa o aplicativo ali, o leitor no seu celular, e aí, pelo seu celular, ele vai falar: olha, qual que é a sua meta de leitura, né? Eu coloquei, eu quero ler 52 livros. Uhum. Ele fala, ó, sua meta, você já leu tantos no ano. Eu abro um livro e falo, ó, este livro vai consumir 5 horas e 15 minutos da sua leitura. Você bateu o recorde da sua leitura neste mês. Então, assim, aqui é a tecnologia e é esse 4.0 fazendo com que eu me planeje mais, me estimulando, né, porque é quase que gamificar, né, então eu adoro, assim, eu bati
esse mês meu novo recorde de leitura, né? Daí, o dia que eu não consigo, falar, agora eu quebrei a minha série, eu vou recomeçar. Então, a gente tem muitos incentivos, né, de todos os lados, sabe, Paulo? Assim, o assunto é riquíssimo, né? Para quem produz e para quem consome. Por exemplo, o autor ou o editor, ele consegue ter estatística e falar, todo mundo para nesse capítulo. Eu falo, Paulo, olha, esse capítulo aqui está muito chato, ele pula, né? A hora que chega, ele fecha o livro, né? A hora você quer tanto ter 22 capítulos, mas ninguém está chegando no 21 e no 22, né? Vamos entender, porque todo mundo só vai até o 20, depois não chega no final. Então, a gente começa a trazer, pela tecnologia, muitos indicadores e dados para todo mundo fazer mais proveito e ter um conteúdo mais rico, né? E a gente vai subindo aqui as fases, né? O incremental, como a gente falou, do conteúdo e da criação. Olha que legal, Flávia. Eu vou dizer para você o seguinte, Flávia, essa prosa, ela é tão fantástica, né? Foi tão bacana, né? Que o tempo voou, passou aqui como um corisco, né? E nós estamos terminando aqui de prosear. Eu agradeço, Flávia, de coração, né? A sua participação aqui na prosa com Bertaglia. Você investiu um tempinho seu para poder compartilhar a sua experiência. Aliás, é uma das coisas aqui que eu admiro muito nas pessoas que vêm prosear comigo, né? Ou seja, são as pessoas que estão muito afim de compartilhar o conhecimento. E nós sabemos que é o legado, né, Flávia? É um legado que nós estamos deixando por aí. Você tem uma mensagem aí, Flávia? Acho que a gente falou de conteúdo bastante, né? Então, eu desejo a todos uma vida de muito conteúdo, né? Acho que uma vida rica é uma vida que a gente produz e consome conteúdo e que a cada dia, né? Cada noite que a gente for dormir, a gente olhe, né? E fale, eu coloquei criatividade, né? Eu coloquei minha visão de mundo, né? Eu coloquei para fora, não precisa ser num texto, né? Pode ser num e-mail, pode ser numa reunião, ali tudo que eu tenho dentro de mim, né, conseguir expressar, e que também a gente durma ou chegue no final da semana achando que a gente subiu, né, uma etapa aqui no quanto que a gente entende do mundo, na nossa aprendizagem, na nossa interiorização de conteúdo, tá? Então, eu desejo que cada um, assim, do seu jeito, né, do seu estilo, que beba muito conteúdo, coma muito conteúdo, viva muito conteúdo, principalmente nessa fase, né, de pandemia, que conteúdo faz muita diferença, muitas reflexões, usando conteúdo e gerando mais conteúdo. Que bacana, Flávia, uma mensagem fantástica. Você sabe que você é uma pessoa muito admirada, não só por mim, mas eu conheço muita gente ao seu redor que admira muito você. Um abraço virtual, Flávia. Tudo de bom para você aí. E você sabe que aquilo que nós fazemos em vida, né, perdura pela eternidade. E vou dizer o autor. Não tem autor. É lá do filme do Gladiador. Ou seja, é o Máximos quem falou isso, né? E lá do Toy Story a gente tira o infinito, né? Já que nós estamos falando aqui de dar nome... Criatividade, né? Ao infinito e além, né? E aí nós seguimos, Flávia. Muito grato. Um abração para você. Tudo de bom. Tchau, tchau, Paulo. Tchau, tudo de bom.